Eu sou Patrícia Castro, diretora de RH da Clima Rio, e hoje eu estou aqui com o nosso primeiro podcast de RH, recebendo essa super profissional, Carolina Dantas, enfermeira formada pela UF desde 2008, pós-graduada, está fazendo doutorado. Fera, gente. Fala um pouquinho de você para mim, Carol. Eu sou enfermeira, né? Meu nome é Carolina Siqueira Dantas. Todo mundo me conhece como Carolina Dantas, mas faço Carol. E me formei na UF em 2008. Desde então, trabalho com, quando eu me formei, no ano seguinte já entrei na residência do INCA e já comecei a trabalhar com câncer e até agora não parei mais, né? Sempre motivada e sempre com o intuito de levar informação de prevenção, de tratamento, de promoção à saúde. E a gente está esse mês de Outubro Rosa, a gente acaba divulgando mais, mas todo mês é o mês de cuidar. Legal. Carol, a gente tem tido muitas dúvidas aqui na empresa sobre o tema. Tem 5 anos que a Clima Rio vem falando do câncer de mama para conscientizar não só os funcionários, como os familiares, né? A gente viu que é uma doença causada não só em mulheres, mas ela também acomete homens, né? E tem o fator hereditário, tem a questão alimentar, tem a questão da rotina de vida, atividade física. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Primeiro eu vou dizer que o câncer é uma doença de alterações celulares, né? Eles têm uma origem genética, que são alterações da célula, da DNA da célula, e ele pode ser herdado ou ele pode vir dos fatores ambientais, dos fatores suscetíveis do nosso próprio ambiente. E aí a gente tem algumas situações, assim. Quais são os tipos que, nós temos algumas situações, quais são os gêneros mais afetados? A gente tem que 99% desses tumores, desses cânceres de mama, eles são em mulheres e 1% em homens, porque homens também têm mamas. Só que as mamas do homem têm uma outra função totalmente diferente da mulher, né? E a mulher, ela é submetida a alguns hormônios que têm essa função e acabam gerando em desequilíbrio o tumor, né? O câncer de mama. O câncer de mama, hoje, ele tem uma perspectiva de 2022, apontado pelo INCA, de 66 novos mil casos, mais ou menos aproximadamente. Desses 66 mil casos, 30%, de 28% a 30%, seriam preveníveis mudando os nossos próprios estilos de vida. Por quê? A gente tem algumas causas que são do nosso estilo, que é obesidade, uso inadequado de bebidas alcoólicas, né, o excesso do consumo, o tabagismo, né, a exposição a alguns fatores de radiações ionizantes que podem lá e danificar o DNA da célula. E a gente tem alguns fatores que são fatores próprios da história reprodutiva da mulher, que é quando a mulher ela menstrua antes dos 12 anos e ela para de menstruar, que entra na menopausa após os 55 anos. Também não ter filhos é um fator de risco para essas mulheres. A primeira gravidez após os 30 anos. E um fator protetor que eu acho super importante, que ele não é um fator de risco, mas é um fator protetor, é a amamentação. Então, isso traz a amamentação e a gravidez antes dos 30 anos, ele traz como um fator de proteção para a mulher. E a gente tem os fatores hereditários, né, que são os históricos de próprio câncer de mama na família, ou de câncer de ovário, ou câncer de mama em homem na família. Só que esses casos, eles correspondem de 5% a 15% dos cânceres, né? Então, de 5% a 15%, 10%, de 5% a 10% dos cânceres de mama são de cunho hereditário. E aí a gente, quando a mulher chega na consulta, a gente tem que fazer várias avaliações e talvez adequar seu estilo de vida. Então, assim, olhando para a promoção da saúde para evitar
é evitar os riscos. Quando você já tem o dano, né, que é o câncer propriamente em si, é procurar o atendimento médico. Quando a gente fala de rastreamento, para que é isso? É para você, naquela população, encontrar mais pessoas em fase inicial. Por quê? Entre 3 mulheres que têm câncer de mama, se uma você detecta em estágio inicial, ele tem um potencial de cura de quase 100%. Então, por isso que a gente rastreia essa população onde você tem o maior índice de mutações genéticas que podem alterar e levar ao câncer de mama. Essa faixa etária é de 50 a 69 anos, mas existe câncer de mama em mulheres mais jovens, sim. E esses cânceres de mamas, eles são investigados caso a caso, né? A gente fala da população em geral, porque é onde a faixa etária se concentra com maior índice de câncer de mama. Mas as faixas etárias menores, a gente pode ter a história hereditária de câncer de mama em mulheres jovens. A minha mãe morreu de câncer jovem. E aí eu posso desenvolver câncer jovem? Posso. Então, essa mulher, ela é vista diferente e precisa de um apoio médico para fazer essa abordagem. O autoexame, ele é importante para a mulher se conhecer, né? A mulher se conhece como um todo. Aí eu consigo identificar as minhas dores, onde eu tenho nódulo. Esse nódulo, ele varia no ciclo menstrual da mulher, né? Que ele pode aparecer num período pelas altas e baixas taxas hormonais e depois ele desaparece ao longo do tempo, desse ciclo menstrual. Mas a mulher precisa do autoexame para ela se conhecer, né? Mas o exame clínico das mamas, que também está dentro desse percentual de rastreamento, ele tem que ser feito pelo profissional capacitado. E esse profissional capacitado é o enfermeiro da unidade básica de saúde, das clínicas da família, ou o médico, que também atende nessa unidade básica, né? Nesse atendimento primário. Você falou em menstruação, né? E aí me veio a seguinte curiosidade. Crianças, adolescentes, por exemplo, você já viu algum caso de câncer de mama em adolescente? Já. E assim, que a criança, quando está nessa fase de transição, é comum ela sentir dorzinha, né? Porque está rompendo, está saindo a mama. E nessa fase, já viu se confundir essa dorzinha com nódulo? Eu atendi uma paciente com 17 anos. Esse foi o único caso que eu vi de adolescente. Então, novinhas, assim, eu digo de 13, 12, quando começa essa puberdade. Nessa faixa etária, inclusive, eles são tratados pela pediatria. Sim. Né? Mas eu nunca vi especificamente 13, 14 anos, não. Eu vi 17, que a paciente já tinha menstruado, ela já estava, né, nos ciclos hormonais que as mulheres são suscetíveis e ela foi submetida à cirurgia e depois teve a cura, né? Porque ela descobriu bem no iniciozinho. O que é muito importante é que toda mulher precisa ir ao ginecologista para fazer as consultas de rotina, o exame preventivo, né? E verificar qual que é o exame mais adequado para prevenção. Hoje é muito comum que a mulher ela tenha prótese mamária, né? Inclusive, uma curiosidade minha hoje foi essa. Coincidiu da gente estar conversando no dia que eu fiz os meus exames de rotina e hoje eu fiz a mamografia, que para algumas mulheres é até um tabu, né? Dói isso, não vou fazer porque vai me machucar. E não machuca, gente. É um exame muito comum, né? E eu queria saber, assim, para quem tem a prótese, a gente tem a mamografia, a gente tem ultrassom de mama e a gente tem a ressonância. Para quem tem a prótese mamária, qual que é o exame mais indicado e mais comum pela ginecologista? A gente primeiro indica a mamografia, né? Sempre a mamografia de escolha para as faixas etárias que são rastreadas. Quando você faz isso precocemente, né? A mulher abaixo dos 50 anos, ela tem a mama mais densa. Então, a chance de você ter um falso positivo é grande. Mas cada caso é avaliado individualmente. Se é ressonância, se é tomografia, se é
mamografia, o médico vai fazer essa diferenciação dependendo de cada caso. Entendi. E quando devemos começar a fazer esses exames? Você falou que é mais comum em mulheres mais velhas, porém tem casos em mulheres mais novas. Quando que é o ideal começar com esses exames preventivos? É a ginecologista que vai definir isso? Preferência, como a mulher ela precisa, né, anualmente ter o preventivo, ter esse controle da sua própria saúde, normalmente esse exame clínico das mamas quem faz é um profissional. Então, anualmente ela tem o profissional que vai fazer o exame clínico das mamas. E dependendo da faixa etária, ele vai encaminhar para um exame. Dependendo daquilo que ele consiga, né, encontrar naquele exame, ele vai passar para a etapa seguinte, que é um exame mais complexo, né, que é um exame de imagem. Seja ele, dependendo da situação, ou mamografia, ou ultrassom, enfim, isso tem uma variação de casos, entendeu? Entendi. Com relação ao câncer de mama no homem, você já explicou que é bem menor o índice, até mais incomum, né, do que na mulher. E como que o homem detecta isso? Pelo autoexame ele consegue sentir nódulo? Qual que é o médico que ele deve procurar? Como descobrir isso? Como prevenir o câncer de mama no homem? A prevenção do câncer ela é igual para todo mundo, né? E a gente fala muito de hábitos saudáveis de vida. Esses hábitos saudáveis, eles vão de controlar o peso, né? De praticar exercício físico, que o sedentarismo é um dos fatores de risco, o consumo, né, diminuído de bebidas alcoólicas e de tabagismo, que também hoje já tem uma evidência não só de câncer de pulmão, mas por outros tipos de câncer, né? Então, assim, o controle desses sinais do conjunto, né, de hábitos saudáveis é o que vai prevenir, né? Agora, o homem, como o homem detecta? Normalmente o homem detecta igual a mulher. Ele se palpa, né? E ele encontra um nódulo errado, um nódulo diferente do normal, e aí ele procura um mastologista, que é um médico que cuida de mamas. É até incomum encontrar um homem no mastologista, mas como eu falei, desses 66 mil casos, né, reportados em 2022, 1% são homens, né? Então, eles também precisam do auxílio médico para fazer o tratamento. Então, esses homens, eles ao se palparem, encontram um nódulo, ou observam a pele mais vermelha, diferente, ou a pele fica um pouco mais áspera, o mamilo, ele fica com um aspecto mais endurecido, ou então saindo alguma secreção pelo mamilo. Esses são os sinais que o homem precisa conhecer, né, e entender que pode ser algo errado, pode ser algo que esteja acontecendo ali, e como forma de detectar precocemente ir a uma consulta do especialista. Certo. E sobre a mortalidade, a gente pouco ouve falar em mortalidade por conta de câncer de mama. E de repente seja por isso que algumas mulheres sejam um pouco relapsas, né, em ir procurar uma ginecologista anualmente, fazer todo o exame necessário, mas né, talvez seja, eu acho que é pouco em relação ao número de casos que surgem, mas a gente raramente escuta, mas tem. Fala um pouquinho sobre a questão da mortalidade por câncer de mama. A gente tem ainda uma população que ainda tem dificuldade de chegar no acesso, né, do exame, de detectar precocemente, e por isso a importância de avisar. Olha, detectar precocemente é muito importante para que diminua essa mortalidade, né? Numa cartilha de publicação recente, né, que é Câncer de Mama, vamos falar sobre isso, desse ano de 2022, eles lançam que 17.825 casos de mortes por câncer de mama no Brasil. É o segundo maior causa de morte entre mulheres, são as neoplasias em geral, tá? As primeiras são doenças de sistema cardiovascular. Certo. E
eu noto também uma grande preocupação assim nas mulheres em auto se avaliar, se tocar, e às vezes elas pensam logo, câncer de mama, tenho que tirar a minha mama. E às vezes vão ao médico de forma tardia e aí é o complicador, porque de repente o câncer se alastrou. Já vi casos que vai para axila. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. O tratamento precoce no câncer de mama, sem dúvidas, é a melhor solução. E nessa tua experiência profissional, nessa tua vivência, o que você vem notando isso? Esse tabu, esse medo? E fala um pouquinho para as mulheres do como é importante que elas procurem um médico rápido para se curar. O câncer de mama ainda, né, porque toda a feminilidade da mulher é cabelo, mama. É onde a gente se faz diferente muitas vezes dos homens. Então são duas situações, você perde a mama e muitas vezes na quimioterapia você perde o cabelo. Então a mulher se sente muito agredida com esse tipo de tratamento. Mas o tratamento, ele depende de cada estágio da doença. Se você tem um estadio inicial, precoce, ele vai ter um tratamento. E muitas vezes você não vai tirar a mama. Você vai fazer só tirar aquela parte do tumor. E vai fazer os exames de acompanhamento para identificar possíveis recidivas, né? Que são a volta do tumor, que a gente fala. Então, nesse momento, a gente precisa só entender que não é, a gente está falando só de mama e de cabelo, a gente está falando de uma mulher como um todo, que tem seus sentimentos, que tem as suas vontades, que quer se manter ativa na vida. Então, é algo mais complexo, né? E por isso, assim, o hábito saudável de vida, e a gente fala isso o tempo todo, o hábito saudável, a identificação, conhecer o próprio corpo, né? Saber que a mulher, ela tem os seus períodos menstruais e esses períodos, eles têm variações, a mama fica diferente, mas você tem que identificar algo que venha a ser anormal, que persista por muito tempo. Então, nesse momento, a ideia é que você procure um profissional capacitado para fazer auxílio e identificar. Isso é só um cisto, isso é só um fibroadenoma, isso realmente é câncer. Mas a gente precisa entender e saber que a mulher, ela tem que ter essa consciência de conhecer a si e mudar hábitos para que a gente tenha um risco diminuído na nossa vida. Certo. Já ouvi falar de algumas mulheres que fizeram a retirada de mama e depois o câncer surgiu na outra mama. Isso é comum? Depende muito do tipo de câncer que a mulher que aconteceu, né? Porque existem tipos celulares diferentes. Alguns tipos mais agressivos que têm essa possibilidade, outros menos. Então, isso depende muito da capacidade do câncer de causar mudanças celulares. Entendi. Bom, a gente abriu uma caixinha de perguntas para os funcionários. A Climario está presente em vários estados do Brasil. São 26 lojas, alguns centros de distribuição, são 1.000 colaboradores e abrimos umas caixinhas de perguntas, surgiram várias. A gente filtrou aqui algumas e eu queria que você respondesse para a gente, pode ser? Então vamos lá. Minha falecida mãe teve seu primeiro câncer na mama, câncer metástase. Há possibilidade de eu e minha irmã termos também ou isso é um mito? Então, isso não é um mito. Como eu falei, de 5 a 10% dos cânceres de mama, eles são hereditários. E se você tem um familiar próximo, como mãe, que pode ter, né, que teve câncer de mama, existe uma chance. Só que existe hoje, a gente tem uma alteração que a gente já é sabida aqui no Brasil, que é o BRCA1 e o BRCA2, que a gente tem estudos que mostram que esses genes, com esses genes presentes, a gente tem maior risco de ter câncer de mama. Então, não é um mito, né? Só que cada caso precisa ser olhado individualmente. E nesse caso, quem fez a pergunta é muito importante que tenha o hábito de se prevenir, tá em dia com os exames de rotina, né? Para não ter problema.
A gente já até falou um pouquinho sobre essa pergunta. Qual o índice de sucesso se descoberto em fases iniciais? Se descoberto inicialmente, segundo a cartilha, né, publicada do INCA esse ano, a cada 3 mulheres, uma, se detectada precocemente, tem potencial de cura de 100%. Certo. Agora, tem uma pergunta aqui que é bem interessante, que algumas pessoas... A temida quimioterapia, né? E retirada da mama, a gente já falou que para a mulher é muito delicado. E uma preocupação de uma das pessoas que fez a pergunta é o seguinte: feita a quimioterapia e até a retirada de mama, se a mulher pode perder a fertilidade. Hoje, assim, cada caso é olhado individual. Porém, se mulheres jovens, em período reprodutivo, que ainda desejam ter filhos, algumas fazem a escolha de congelar os óvulos para não ter nenhum dano, tipo de risco à fertilidade. Porque tem determinados tipos de quimioterapia que são, sim, potenciais para a infertilidade feminina. Entendi. Vamos ver. Conheci 2 pessoas que tiveram câncer de mama. Uma fez o tratamento e a remoção da mama. Porém, o câncer voltou nos ossos depois de 10 anos. Já a outra não teve a mesma sorte. Após a retirada da mama, logo em seguida, menos de 2 meses, voltou o sangue nos ossos. Isso é comum? Então, por isso que eu falei, assim, existem tipos diferentes de cânceres de mama. Então, esses tipos diferentes vão mudar o tipo de comportamento e agressividade do câncer de mama nas mulheres. Não é porque aconteceu em uma de uma forma que vai acontecer na outra. Então, é importante cada um seguir, né, a indicação médica, né? E hoje, cada vez mais, a gente está evoluindo para uma terapia bem individual, assim, bem pontual para aquele tipo de câncer, para aquele tipo de pessoa. Então, assim, para aquele tipo de DNA. Então, hoje a gente está caminhando muito nesse lugar, né? Muito avanço, muita coisa nova. E não é porque uma teve, a outra vai ter igual. Então, são muitas coisas diferentes. É diferente o tipo da célula. A célula é diferente o tipo de como ela se reproduz, assim, como ela vai aumentando. Então, diferente, assim, em vários contextos, o tipo de câncer das mulheres diferentes. Inclusive na própria família, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, é hereditário, minha mãe teve, minha irmã teve, todo mundo teve na minha casa. Mas o câncer em cada uma é de um jeito, então cada um precisa de um tratamento específico, né? E pode ser que uma seja um fator ambiental e a outra não tenha isso, né? Pode ser que a mãe tenha herdado o gene, mas não ter passado para a filha teve câncer de mama, que vem de um fator ambiental que a gente fala que é um ambiental de epigenética, que muda o nosso DNA eu faço exposição da radiação ionizante, trabalho com isso. Alguns tipos de trabalhos também têm mais probabilidade, né? Mulheres que são expostas à radiação ionizante por longos períodos, elas também podem desenvolver, tem pequeno percentual, mas é um risco, né? Uhum. Então, a gente coloca esse lugar, assim, de forma que a gente precisa alertar e saber a diferença. Entendi. Vamos ver se tem tem muitas perguntas sobre como detectar o câncer de mama nos homens, que a gente já falou. Aí tem muitas perguntas aqui a gente já acabou falando. E tem alguns comentários interessantes. Algumas mulheres falaram aqui que deveria ter mais informação, né? O governo, enfim, palestras, para que mulheres, encartes, para que mulheres tenham esse conteúdo. Mas hoje eu acho que é muito importante que a internet traz isso de bom para a gente, né? Hoje, pesquisar sobre... Tem várias entrevistas com profissionais da saúde sobre o tema. Eu acho que é muito interessante todo mundo que está em casa, que se interessa pelo assunto, quer se cuidar, pesquisar também, né? Hoje a gente tem isso de bom. Por isso que a gente tem um mês de conscientização para o câncer de mama, que é o Outubro Rosa, que é o que a gente coloca, que a gente divulga, é uma vez por ano, mas faz a diferença, porque nesse mês, assim, várias empresas ou vários órgãos
promovem palestras, promovem algumas coisas, até gincanas, com relação a corridas, a gente já vê isso, de conscientização do câncer de mama. Então, assim, é importante que a gente olhe. Hoje a gente tem conscientização para várias doenças ao longo do ano, mas o outubro é rosa. E é nesse mês que a gente fala da possibilidade de diminuir riscos e prevenção do câncer de mama. Inclusive, como eu falei, a Clima Rio está há 5 anos fazendo ações internas. A gente todo ano tem o dia D que a gente convoca os funcionários para se vestirem de rosa. A gente decora as filiais de rosa. E um dos comentários que surgiram aqui, inclusive, foi esse. Que graças a uma palestra aqui da Clima Rio, a colaboradora descobriu que tinha um nódulo. E com esse nódulo, ela tomou um susto. Ela não quis procurar o médico. Ela ficou com medo de ser um câncer e não queria ir ao médico. Até que foi convencida, foi, e felizmente era benigno, mas que por conta desse nódulo ela tem que fazer a prevenção dela a cada 6 meses. E aí a gente nota que tem prevenção com 6, tem prevenção com 1, vai depender também da mulher, e por isso é fundamental a visita ginecologista, né, para que fique tudo certo. E por isso a conscientização nesse mês, assim, é um mês que a mulher está ali aberta e vamos conversar. Você precisa conhecer o seu corpo, você precisa ter hábitos saudáveis e dentro da faixa etária, né, que a gente coloca na faixa etária de mais risco, fazer os exames de rastreamento para detecção precoce do câncer de mama. Certo. Você falou para mim, né, que trabalhou no INCA. Eu já tive a oportunidade de ir ao INCA. A gente tem uma Clima Rio ali pertinho, e eu já tive um problema familiar que a minha mãe detectou um nódulo também, e felizmente era benigno, mas eu tive a oportunidade de ter um período de ir lá no INCA, e realmente a gente vê muitos casos, né? A minha mãe teve o meu acolhimento, eu estava ali pertinho dela, acompanhando todas as rotinas. E eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que têm um familiar, uma mulher em casa com câncer de mama, como que essa mulher deve ser tratada, né? O que a gente pode fazer para ajudar? Porque realmente mexe com tudo, né? É uma doença, a pessoa fica com medo de morrer, algumas tiram a mama, tem a questão capilar. Então, o que você diria para essa pessoa que está lá em casa, na sua casa, com um problema familiar assim? A gente já tem um estigma de câncer corresponder à morte, mas a gente já viu que não é assim, né? A gente tem casos de sucesso, a gente tem casos de cura. O que a gente precisa é mudar os nossos hábitos para diminuir os nossos riscos. E aí, quando você tem a doença instalada em si, acho que a melhor forma é o acolhimento, né? A gente dizer para a mulher que eu estou com você, né? E a mulher, ela se preocupa muito de como eu vou estar, né? Como eu vou estar vestida, meu cabelo vai cair. E aí, assim, eu acho que é tão importante você incentivar a autoestima da paciente que isso faz a diferença, né? Faz muita diferença. Eu vejo mulheres que têm filhos que estão muito presentes e isso faz total diferença no como a mulher se comporta no tratamento. Porque ela tem certeza de que aquilo vai mudar e que o estilo de vida dela vai ser diferente a partir de então, né? A gente tem muitos casos de sucesso e hoje é importante a gente dizer que câncer de mama não é estigma de morte, né? É estigma de sucesso. A gente precisa melhorar e divulgar, que a gente o que hoje a gente fala muito, né? E com relação a todas as doenças, né? São hábitos saudáveis. Isso daí está comprovado que combater controle de peso, né, ter o controle do peso, diminuição de bebidas alcoólicas. Hoje o INCA faz um trabalho maravilhoso com o tabagismo e a gente conseguiu diminuir absurdamente o índice de fumantes no Brasil e a prevenção com exercício físico, que é total, assim, faz total diferença na vida, inclusive na velhice, como a gente vai estar. Hoje a gente tem um percentual maior de câncer porque nossa expectativa de vida hoje é muito maior. Então a gente envelhece, a gente chega lá, né? A gente chega a 80, a gente chega a 90. Então a célula também envelhece, né? E com isso tudo, se você ainda consegue, se você consegue trazer hábitos saudáveis,
você envelhece de forma melhor, né? Então, assim, a mulher que tem o câncer de mama, ela precisa do acolhimento da família, ela precisa daquele companheiro que está do lado dela, que não vai abandonar, que ela não vai ter o risco e o medo de ser abandonada nessa trajetória, reforçar esse carinho, né, do amor familiar, para que esse estigma seja diminuído e ela consiga suportar o tratamento, né, o tratamento em alguns casos ele é mais pesado, e consiga ter esse apoio e passar por isso de forma mais leve. É, bem legal isso. Eu tive uma amiga, né, que eu conhecia por conta dos filhos. Eu tenho 2 meninas e ela não quis contar para a família. Ela tinha o nódulo, ela foi ginecologista, ela descobriu que era câncer de mama e a filha estava para fazer 15 anos, a festa toda organizada, e ela resolveu colocar a festa em primeiro lugar. Então, e a única pessoa que ela tinha para desabafar era comigo, que era uma desconhecida. A gente estava se conhecendo ali. E teve que tirar a mama porque esperou demais. Depois ela teve na outra mama. Enfim, resumindo, ela fez o tratamento, ela tá aí, de bem com a vida. Ontem eu estava vendo um post dela na internet se exercitando, patinando. E ela faz aula de dança, ela hoje se alimenta bem, tá com um corpo lindo. Então hoje ela cuida muito dela própria. E a mensagem que sempre que eu encontro, que ela me fala, é: se ame primeiro. E eu acho que a gente pode terminar aí o nosso podcast, né, com essa mensagem. Se ame, né? A mulher tem que se amar, tem que se prevenir e se cuidar, se alimentar bem, como você falou, atividade física, se cuidar. Queria te agradecer, Carol, foi um prazer pra gente ter você aqui na Clima Rio. Volte sempre, quando quiser fazer palestra para os nossos colaboradores, a Clima Rio está de portas abertas aqui para você. Queria deixar o seu Instagram, né? Quem tiver dúvidas, a Carol se deixou totalmente à disposição, manda inbox, de forma até sigilosa, ninguém aqui na Clima Rio vai ficar sabendo. A gente notou que com a caixinha de perguntas, muita gente se abriu, começou a falar. Então, muito obrigado por se disponibilizar. E fala pra gente seu Instagram. Meu Instagram é @enf.carondantas, né? Enf é NF de enfermeira. E estou à disposição para que qualquer dúvida, as pessoas que quiserem retirar. Eu sou enfermeira oncológica, né? Então esse é o meu mundo. Eu vivo trabalhando e proporcionando melhoras para a qualidade de vida dessas pessoas. Sempre estou disponível, assim, porque a prevenção começa nessa parte. Você divulgar para as pessoas o que elas precisam saber para que possam controlar alguns fatores e outros fatores terem ciência de que preciso rastrear para detectar precocemente. Então, eu estou disponível, quem quiser me adicionar, eu adiciono, a gente conversa e estou à disposição. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau, gente.